Muito bem, hoje o livro que a gente vai abordar, ele envolve um pouco de tudo, mas é principalmente relacionado à parte de preenchimento, tá? É um livro da editora Napoleão, é mais um dos livros coreanos que tem aparecido dentro da harmonização orofacial, que o nome dele é Diretrizes Práticas para Aplicações de Preenchimentos Eficazes e Seguras. O que eles abordaram nesse livro? E que eu acho que é muito bacana porque eles desmistificam um pouco aquela ideia de que alguns profissionais têm que assim, a minha técnica é a correta, o que eu faço está certo, o que eu faço é o que tem que ser feito. Porque ele pega 12 profissionais especialistas na área de preenchimento, e dentre eles você tem cirurgiões plásticos, dermatologistas, eu acho que são só essas duas categorias, né? Que mostram a abordagem individual deles para aquele tema escolhido naquele capítulo. Então, por exemplo, tem preenchimento de fronte, tem especialistas, dermatologistas ou mesmo só cirurgiões plásticos, onde eles abordam uma parte inicial anatômica ou de estrutura da região e uma parte final onde eles mostram a técnica que eles abordam. E o que é interessante do livro é que às vezes o mesmo local ele é abordado por 2, 3 cirurgiões plásticos, cada um com o seu método de preenchimento, mas todos eles com o mesmo objetivo de fazer a volumização do local, dar o destaque para aquilo que ele quer dar o destaque. Então, apesar da anatomia ser a mesma, a forma de abordagem, a técnica de abordagem, ele tem tabelas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tem tabelas que mostram qual é o instrumental que ele usa cânula tal, o acesso assim, faz anestesia, não faz anestesia. Então é interessante nesse ponto de vista, ele tem ilustrações muito bonitas, são extremamente didáticas até, né? Se a gente for pensar até do aspecto de aula, são imagens muito bacanas para a gente até eventualmente usar em aula. E um ponto que eu acho que também é muito legal, que esse foi o primeiro livro que eu vi de origem coreana, que aborda as diferentes características dos ocidentais e dos orientais. Porque na maior parte dos livros eles vinham só com técnicas pensadas e direcionadas para o rosto de oriental, que é diferente de nós. O objetivo que a gente quer nos tratamentos é um pouquinho diferente do que os orientais querem. E nesse livro ele mostra, apesar dos orientais serem dessa forma, os ocidentais são assim, e isso serve para um, isso serve para outro. Sim. Então isso eu achei um ponto bem positivo do livro. Então ele tá aí, o livro tem uma série de capítulos, cada capítulo se refere a uma área anatômica, então tem uma revisão geral no início e depois cada partezinha do livro vai falar sobre locais específicos. Então fronte, têmpora, sulco nasolabial, mento, lateral da bochecha. Vamos pegar aqui a imagem. Mário, que aí a gente consegue mostrar para vocês exatamente as partes abordadas. A questão dos autores que a gente estava comentando, né? O cirurgião plástico, dermatologista, cirurgião plástico, dermatologista, tem até no finzinho aqui tem um anatomista que provavelmente deu suporte a toda essa situação, a parte né? anatômica, né? Porque tem parte de cadáveres também, sim, né? Em relação ao nome dos autores, é difícil até a pronúncia, mas não quer dizer que seja alguma coisa ruim, né? É uma falta de conhecimento nosso mesmo. Então, ele vai abordar a parte de anatomia. A parte teórica desse livro, ela não é muito aprofundada, tá? Eu acho que precisaria ir atrás de um pouco mais de informação para você conseguir traçar um planejamento, um protocolo de atendimento para essas regiões com um pouquinho mais de segurança, mas é o suficiente para te nortear. Sim, aí que tá. Talvez esse livro seja indicado para quem já pratica e quer lapidar um pouco a sua técnica, né? Eu acho que não é exatamente um livro para o iniciante, porque ele não tem informações básicas o suficiente ou, vamos dizer, introdutórias da disciplina o suficiente para que você compre o livro e ache que já vai aplicar. Que seja o suficiente. Só com isso aqui você já consegue sair fazendo. Mas isso aqui serve para você lapidar a técnica de fato, de abordagem para cada uma das regiões. Então, ele tem a parte de dissecação em cadáver, propriedade dos preenchimentos, então uma pincelada muito superficial sobre a forma como o preenchedor é confeccionado, e aí entra as regiões de preenchimento. Então, região frontal, região de têmpora, região de bochecha. E na região de bochecha é bacana porque eles fazem a separação de cada um dos compartimentos de gordura superficiais da face e até profundos, e como é que eles abordaram para o preenchimento.
tá? Então é como se eles estivessem destrinchando realmente a face toda. Então, sulco, nasolabial, linha de marionete, rugas periorais, nariz, lábios, é que aqui a fotinho atrapalhou, lábios, mento, pálpebra superior, que são aquelas pálpebras profundas, que é o A-frame deformity, que a gente ainda vai gravar um vídeo sobre isso, mas é muito superficial a parte teórica desse livro, tá? Com cavidade infraorbital e espaço pré-tarsal. Lembrando que espaço pré-tarsal, se vocês observarem depois nesse livro, só tem indicação de fato para oriental. Não é o tipo de preenchedor que a gente faria para ocidentais. Né? Não cabe para nós. Tá? Então ele vai mostrar aqui cada uma das regiões. E veja, são imagens bem bacanas, imagens bem didáticas, mas assim, nada muito aprofundado, né? Nada muito aprofundado. De todas as áreas, tanto dos compartimentos, né? Então a gente tem visões dos compartimentos faciais, tem as inserções musculares e septos, então que acaba dando mais ou menos uma revisão antes de você entrar no assunto propriamente dito, né? Olha, mas veja que mesmo a parte de anatomia, o capítulo 1, ele aborda parte muscular, a parte de septos, a vascularização, então artérias e veias, ele pega a parte de nervos faciais. Então, ó, uma parte inteira de anatomia, para vocês terem uma ideia, tem 20 páginas, com um tanto de desenhos. Então dá pra ver que não é tão aprofundado, tá? Então, mas foi o que o Rogério disse. Pra quem já tem uma ideia, eu acho muito bacana porque aborda pontos específicos e importantes que é suficiente pra quem já trabalha com isso. Esta parte aqui é bem interessante, que ele pega algumas peças anatômicas, né, umas peças cadavéricas, e ele faz uma dissecção por planos, que facilita muito na hora de você fazer o próprio planejamento, né? Então, como é que vai separar compartimentos de gordura, como é que são as inserções musculares, olha, a região do modiolo, as inserções dos músculos na região do modiolo, como ele está se comportando, camadas em todas as regiões, artérias, tá bem detalhado, tá bem bacana e bem explicadinho aqui, né? Assim, bem explicadinho em termos, tá bem ilustrado, né? Tá bem ilustrado, mas não é alguma coisa... Falar, eu vou estudar anatomia por aqui. Não, você vai relembrar o que você tem que fazer com a parte anatômica. Eu acho que assim, olha, eu falei que eu nem ia dar minha opinião pessoal, mas eu acho que cabe aqui. Eu acho que é um livro bacana para ter, até para te dar ideias de como proceder naquelas regiões e fazer você pensar um pouquinho, você criar seu próprio protocolo. Então eu acho que serve. É um livro que eu compraria. Tem uma parte de reologia do ácido hialurônico bem por cima, bem superficial, mas que só te indica o que é mais viscoso, menos viscoso, enfim, esse tipo de informação, né? Tá, mas um exemplo, né, só para vocês terem uma ideia. Pegar aqui a região frontal. Esse capítulo aqui, ó, deixa eu abaixar aqui para tirar da fonte, é a parte de região frontal, tá vendo aqui? Então ele vai abordar as considerações dessa região, os tipos de deformidade que a gente tem em região de fronte, a parte de compartimentos de gordura, então a parte de musculatura, toda a parte anatômica. Então, além daquela parte anatômica inicial, ele aborda em cada capítulo de cada região alguma coisa específica daquela região. Sim. Tá? Então a parte de inervação e basicamente as técnicas, e aí eles envolvem a parte de técnica. E aqui é onde eles mostram, inclusive, ó, as diferenças de possibilidades de pertúitos, eles mostram resultados de aplicações, região de glabela. Aí entra ainda na parte de região frontal as técnicas, que são a aplicação de cada um dos profissionais. E aqui tem, olha, por exemplo, o Dr. Gil Woodgo-Hong, ele vai mostrar os pertúitos que ele indica. Daí tem uma variação na região de glabela desse mesmo autor. Daí tem de outro autor, aqui ó, o Jung Yukbai, que é difícil a gente pronunciar isso, né? Como ele faz a posição de pertúito. E daí, baseado nisso, veja as tabelas que eu comentei anteriormente. Ele mostra se vai usar agulha, vai usar cânula, qual o tipo de cânula que vai ser, qual é o tipo de material que ele está utilizando. Aqui vale um parênteses que ele está utilizando um material que não tem disponível fora da Coreia, que é esse Daecheon. É um nome, é um medicamento que só existe lá. Essa marca exporta com outro nome, né? Então ela não é uma marca que esteja de fácil acesso fora de lá, né? Mas a anestesia, se é feito, as técnicas que você vai fazer, é bolos, é um leque, enfim, as formas de aplicação e qual é o plano que você vai fazer essa aplicação. Então ele meio que resume a técnica. E veja só que curioso, para a mesma região, 3 técnicas diferentes descritas aqui no local. Então isso é muito interessante, porque você consegue comparar técnicas de profissionais diferentes e com experiências diferentes, porque
observando aqui um pouquinho mais para frente, a gente consegue ver, por exemplo, que normalmente um cirurgião plástico faz procedimentos um pouquinho mais invasivos do que um dermatologista. Então ele faz procedimentos que tem uma margem de erro, ou melhor, uma margem de risco um pouquinho maior. Um cirurgião, um dermatologista, ele é mais contido. Então é interessante essa percepção. E além disso, aqui vocês conseguem perceber que nem essa parte aqui foi a parte de final de têmpora, de fronte. Aqui já entraria em têmpora. Então é assim, vocês veem que não é um livro que ensina a fazer. Ele não está te ensinando técnicas, ele não está te mostrando passo a passo de como fazer. Por isso até que é um livro bacana para quem já faz. Porque para quem já tem ideia de como é que funciona o preenchimento, para quem já trabalha nessa região, consegue às vezes ter ideia que fala, putz, abordar realmente um pertuito aqui ou fazer o preenchimento dessa maneira pode funcionar melhor, porque eu estou tendo dificuldade em alguma região, abordando por outro lado. Então isso aqui é realmente para dar um aprimoramento da sua técnica, de ideias de aprimoramento de técnica, né? Porque não é um livro que vai te ensinar passo a passo, não, tá? Então, ó, região de têmpora, por exemplo, ó, vou mostrar aqui. Vou tirar as marcações. Olha, pontos de pertuito para têmpora, deixa eu pegar a imagem aqui, olha. Um único ponto de pertuito, um ponto de pertuito mudando o eixo, 2 pontos de pertuito para colocação e a mesma coisa no finzinho do capítulo. E ele mostra aqui, ó, esquematicamente onde é que você está injetando, como é que faz para achar esses pontos. Então ele até que explica, né? Só não ensina a fazer. Exato, e novamente, olha, como é que este autor faz, como é que esse profissional faz, como que esse profissional faz. Isso aqui a gente acha, na verdade, ele segue uma mesma sequência, né? E o aspecto mais interessante deste livro, eu acho que é aí que você já chegou a comentar, é que justamente, veja só, ele coloca uma diferença entre orientais e ocidentais. Por quê? Porque é baseado na alteração óssea que tem em cada um deles. Então, olha, região anteromedial de bochecha, ou malar, né? A gente chama de malar normalmente essa região. Em ocidentais, a abordagem é sobre o osso. Em orientais é onde aqui no Brasil o pessoal chama de ponto de Histhoff, mas na verdade eles chamam de linhas de Hinderberg, né? Então é interessante isso, quando cabe essa diferenciação, ela é feita também. E é por isso que eu achei bacana esse livro, porque ele aborda essas diferenças anatômicas que existem entre orientais e ocidentais. Então eu achei um livro muito bacana, ele aborda bonitinho cada uma dessas regiões. Ó, vou dar só uma folhada, tem fotos, tem esquemas, ó, região de mento, região de lábio. Então é um livro bem ilustrado dentro do possível, sem que o foco seja ensinar a técnica, tá? Então eu acho que é um livro bem bacana. Então, aí você quer mostrar a parte do último capítulo? Assim, dos olhos, né? É uma região pré-tarsal, né? Que é uma área que a gente não aborda. Então, só para vocês entenderem ó, como é curioso, né? Nós não faríamos preenchimento nessa região jamais em um paciente ocidental. Né? Não caberia, mas para oriental fica mais agradável o voluminho. Então, mostra-se uma abordagem nesse local. Mas veja, é um conteúdo que foi trazido para cá de um material do exterior, né? A gente tem que respeitar um pouco da... E que vale, eu acho, assim, não é algo que a gente pratica diariamente na nossa clínica, mas o Brasil e qualquer outro lugar do mundo tem tudo que é raça e sempre aparece gente com tais características no nosso consultório para preencher. Então, se você... E com algum pedido louco, né? Então, a gente tem que entender o pedido do paciente. Então, se você consegue ter uma noção, uma abordagem melhor de que pode melhorar e alguém aparecer no seu consultório pedindo, você tem como começar a estudar a respeito. Então, assim, eu acho um livro muito bacana. Eu acho que vale a compra deste livrinho aqui. Não é não? Sim. Um detalhe, pessoal. Como eu disse, a gente não tem participação, não tem nada absoluto com a própria editora. Sim. Mas aqui na descrição dos vídeos a gente vai deixar o contato de alguns parceiros, se vocês quiserem comprar, apresentando os certificados do Instituto Velasco,
seja eles dos cursos online ou dos cursos presenciais. Ou mesmo do Hoff com você. Ou do Hoff com você, né? Que você tem... Você sendo um assinante. Exatamente, você comprovando a assinatura do Hoff com você, junto com o Robério, que é o profissional que está sempre lá no Instituto, que nos ajuda com essa parte de livros, ele vai conseguir disponibilizar um desconto muito bom para vocês. Sim. Então vocês podem pegar na descrição do vídeo, tá? Que fica no YouTube, não tá no Hoff com você, tá no YouTube. Vocês conseguem o contato do Robério, entre em contato com ele e mostra que você é um aluninho nosso, tá bom? Então era isso por hoje. Isso aí. Então até o próximo. Tchau.